A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Essas apologéticas têm que chegar a muitas pessoas. Meus irmãos, este é o programa Falando de Bíblia. Eu vou apresentar para vocês hoje algo extraordinário. Talvez já tenha sido apresentado. Eu já vi alguma coisa sobre Scott Hans, mas do jeito que eu vou apresentar, eu vi Scott Hans apresentando só no livro do Apocalipse. Mas esses dias me pediram uma apologética, e era uma apologética que eu já estava para gravar um vídeo, né? Inclusive no canal, num grupo que eu criei de apologética, a gente fala muito a respeito dessas coisas, dialoga muito sobre essas apologéticas. E eu passei até essa apologética para o irmão João Batista passar para uma irmã. Mas a apologética precisa ser explicada. Hoje eu vou te mostrar, eu vou explicar tudo o que você conhece sobre o batismo católico. Todos os símbolos, eu vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Todos os símbolos no batismo. No batismo você tem a vela, no batismo você tem a veste branca, no batismo você usa o óleo, no batismo tem o sinal da cruz, no batismo, antes do batismo tem a catequese, né? E eu vou mostrar tudo isso para você. Vamos usar os símbolos. E a minha esposa é catequista, temos naipe para falar a respeito disso. Antes do batismo existe uma preparação para os pais, quando vai batizar a criancinha. É a chamada catequese. Irmão Fábio, isso está na Bíblia? Vamos direto para a Bíblia? Está sim, meu irmão. Está na Bíblia Sagrada, no último capítulo de Mateus. Não se preocupe se você não tiver a Bíblia, só peço para você papel e caneta na mão para anotar essas passagens, tá? Essas apologéticas. Essa apologética não é nem uma apologética. Todo catequista deveria saber. É uma catequese. Nem é uma apologética isso aqui. É uma catequese que todo catequista deveria saber. Eu peço para você, encarecidamente, por caridade, em nome de Jesus e Maria Santíssima, mostre esse vídeo para os catequistas da sua paróquia. Querido, prezado amigo e amiga catequistas, eu vou mostrar com a Sagrada Escritura os símbolos do batismo para poder vocês catequizar os pais, as reuniões que vocês dão aos pais, a preparação para o batismo, que está lá na Didaquê, primeiro catecismo cristão da Igreja Católica, dizendo que tinha que o neófito, um negócio assim, hoje chamado de catecúmeno, tinha que se preparar, jejuar durante uma semana toda, receber catequese para receber o batismo, se preparar para o batismo. Hoje quem se prepara? Os pais se preparam. E eu vou mostrar que os pais hoje são preparados para batizar as crianças. Olha só, o próprio Jesus falando do sacramento do batismo, põe na tela 28, versículo 19 de Mateus, presta atenção. O que é que Jesus fala antes do batismo? Presta atenção, ó, 28, 19, ó. E depois, e ensinai-a a todas as nações, ponto e vírgula. Veja a parte A do verso é claro, ó. E depois, ensinai a todas as nações. Aí depois vem o quê? Depois do ensinamento vem o quê? E batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta para mim, santo diretor. Reparem que antes de Jesus falar a forma batismal, trinitária, aparece algo, ensinai-as. Os protestantes sem entendimento dizem que, veja que a pessoa tem que ser ensinada antes do batismo. Mas eles não percebem que os pais são ensinados para batizar os filhos, porque os pais é quem vai educar os filhos na fé. Os pais são os catequistas do seu filho. Então reparem, só lembrando, eita, que eu me esqueci agora o nome do Papa. O nono Papa da igreja foi quem criou os padrinhos no batismo, tá? O nono Papa da igreja, que governou a igreja do ano 60
136 a 142. 143 a 150 foi Pio I. Gino, Papa Gino. Obrigado, mãezinha. Obrigado. A senhora falou aqui no meu ouvido. O Papa Gino, nono Papa da igreja, foi ele que criou os padrinhos. Os padrinhos de batismo, tá? No século I. Papa Gino, nono Papa da igreja. Olha aí. Os padrinhos para ajudar aos pais na catequese da criança. Você sabia disso? Vocês prometem, os pais e padrinhos, educar esta criança. O padrinho pergunta isso, e os padrinhos, a maioria das vezes, hipocritamente diz sem ajuda nada. Vive uma vida pagã. Hoje as pessoas convidam pessoas para ser padrinhos das crianças, se for bem de vida, já avisando que vai dar, que vai ganhar. Não é se tem religiosidade, não. Não é para educar na fé. Veja que Jesus diz, voltando aqui. Jesus disse, ensinai-as, quer dizer que os pais podem ser catequizados, ensinados no lugar dos filhos que vão receber o batismo. Aparece aqui o primeiro ensinamento. Então, existe a catequese para os pais. E um domingo e outro não, na nossa paróquia tem a catequese para, para os pais e padrinhos que vão batizar seus filhos. E é onde é, irmão Fábio, que está na Bíblia, que o pai pode. Vamos ver aqui. Vamos para Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31. Põe na tela, diretor. Isso aqui é doutrina católica, tá? Pela fé do pai, dos pais, pode batizar os filhos, ó. Por isso quem recebe a catequese são os pais. Vamos lá. Disseram quem? Paulo e Silas ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E aqui o versículo 32 diz: anunciaram-lhe a palavra de Deus. Volta para mim, santo diretor. E no versículo 33, imediatamente foram batizados. Volta o carcereiro e toda a sua família. Volta para mim, santo diretor. Olha só, já voltou, né? Veja só. O carcereiro, ele recebe dos apóstolos, de Paulo e de Silas, a chamada crê. Então, se os pais crê, sinai-as, Jesus disse sinai-as, é a todas as nações, sinai-as, para receber o sacramento do batismo. E aqui Paulo está dizendo ao carcereiro, crê no Senhor Jesus. Paulo está dizendo em outras palavras ao carcereiro, se você crê, todos de sua casa podem ser batizados. Porque aqui no versículo, continuando, está o sacramento do batismo. Então aqui está a doutrina católica sobre o batismo. O pai crê, a mãe crê, então pode batizar seu filhinho que ainda não crê. Mas Jesus disse, da boca dos bebês é que tiram o louvor. Lá do salmista. Se nós pegarmos isso, está na Sagrada Escritura. Deixai vir a mim as criancinhas. As criancinhas só podem ir a Jesus através do sacramento do batismo. Não tem outra forma. Só através do sacramento do batismo. Vocês estão compreendendo? Então a catequese é dada aos pais. Paulo e Silas catequiza os pais aqui. E aqui a tradição diz que tinha crianças na família do carcereiro. Tinha crianças. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo como é forte isso? Na cristandade católica. Que maravilha, que linda. Eu me apaixono cada vez mais pela fé católica. Ela é perfeita. Cada vez mais que eu descubro, eu digo, não, acho que agora eu já conheço a fé completa. Eu descubro coisa extraordinária. Estudos e mais estudos. O meu trabalho é esse. Quando chove, nós temos aqui a roça para trabalhar. Quando não chove, o meu trabalho é esse. Ó. Estudar apologética. E estudar apologética com os apologistas, com outros apologistas hispânicos, apologistas americanos, e assim. Mas essa apologética que eu estou dando agora, eu estou usando versículos que não foram usados por outros apologistas. Para falar desses símbolos. Então a gente viu primeiro a catequese. Depois veio o batismo, né? O batismo. Mas nós queremos falar aqui dos símbolos do batismo. Nós não queremos falar do batismo, nós queremos falar dos símbolos do batismo. E logo quando Jesus disse que o batismo, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está relatado aí, vocês viram na tela, no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, logo tem que ser em forma de cruz. Aparece a cruz. O batismo e a cruz. Então aparece a cruz também no batismo. Porque é traçado no peito da criança
a consagração com o sinal da cruz. Outros fazem na testa, depende do padre. Eu já vi uns fazendo na testa com o óleo do crisma e outros consagrando, no momento da consagração com o óleo, que é o óleo do crisma, no peito. Não é? Falando aquelas belas palavras: te consagre no sacerdócio de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Por isso nós somos consagrados pelo batismo no sacerdócio comum dos leigos, né, impregnado no sacerdócio de Cristo, mas o sacerdócio comum dos leigos pelo batismo, somos profetas, sacerdote e reis. Somos chamados a reinar com Jesus. Veja o quanto isso é valioso, meus irmãos. E então essa cruz está onde? Ezequiel, capítulo 9. Vamos para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6. Põe na tela, santo diretor. Versículo 4 a 6 do capítulo 9 de Ezequiel. Está assim. E lhe disse: percorrer a cidade e o centro de Jerusalém e marca com uma cruz. Opa, no grego está tal, hein? Mas é cruz. O tal era em forma de T. Acho que é a última letra do alfabeto grego, ou é hebraico, um negócio assim. Na fronte, veja, na fronte, os que gemem e suspiram, na fronte quer dizer na testa, devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Pula para o verso 6 agora. Para marcar quem? Velhos, jovens, moços, moças, crianças. O que é? O batismo é para quem? Peraí. O batismo é para quem? Para velhos, outra vez, velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres. Matai todos até o total extermínio. Mas não matai, ou seja, precavei-vos todavia de tocar em que estiver assinalado por uma cruz. Volta para mim, santo diretor. Agora, pacatá. Então logo nós estamos vendo que no batismo tem um símbolo maravilhoso, que é a consagração com o óleo do crisma. Com a cruz. Repito, alguns padres fazem no peito da criancinha, outros fazem na testa. Tá? Tá errado, irmão Fábio? Não tá errado. De nenhum jeito. Porque peito indica coração. Testa significa cérebro, memória. É por onde somos redigidos, né? Tudo isso vem do cérebro. Se eu estou mexendo agora a minha mão, é o cérebro primeiro ativou para poder fazer isso, tá? Nós temos inteligência, somos seres racionais. Os animais irracionais. Vejam só. Então está dizendo que o batismo com a consagração é para velhos, é para jovens, é para adultos. Você viu aí? Ou seja, velhos, jovens, moços e crianças. Pacata. Meus irmãos, e logo vem esse óleo. Esse óleo é usado nessa consagração. Veja, que não serão mortos, não serão exterminados. Essa exterminação aqui significa condenados. O batismo salva. O céu se abre para nós do batismo. Nos tornamos filhos de Deus, não é? E recebemos o Espírito Santo. São as 3 razões teológicas do batismo. Mas e o óleo da consagração? Aonde encontrar esse óleo da consagração, que é o chamado óleo do Cristo? Apocalipse, vamos ver primeiro em Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Apocalipse 6, 6. Põe na tela, santo diretor. Apocalipse. A gente viu a cruz, a gente viu a catequese, a gente está vendo agora o óleo, né? Feito com a cruz. 6,6 de Apocalipse. E assim está escrito. No 6,6 de Apocalipse. Ouvi então, como que uma voz clamar no meio dos 4 animais. Os 4 animais são os evangelistas. Uma medida de trigo por 1 denário. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Volta para mim,
santo diretor. Meus irmãos, por que eu estou usando? Meu irmão Fábio, por que você não usou outro mais claro no Apocalipse que tem? Porque aqui está envolvendo, veja que esse texto está envolvendo, eu estou pegando o versículo com o texto, com o contexto, tá? Não estou pegando esses versículos para isolar. Olha, quando diz aqui, os 4 animais, quer dizer, os evangelhos mostram isso. Isso brota dos evangelhos, quer dizer a interpretação. Uma medida de trigo. De onde é que vem as hóstias? Do trigo. O pão que vai ser transformado na carne de Cristo, que vai ser o próprio Cristo vivo. Do trigo. Logo vem o quê? Vem o azeite, que é o óleo. O azeite da consagração. Logo vem o quê? O vinho. Então, o vinho vem da uva. Então, logo nós estamos vendo trigo e vinho e azeite. Era com que isso também era feito, era moldado. Então, veja que aqui é de onde brotam os sacramentos. E de onde esse azeite aqui também pode ser usado na consagração do sacramento da ordem, tá? Ele é mais perfeito quando ele é colocado no sacramento da ordem, isso aqui. Porque logo tem trigo e logo tem vinho. Ou seja, logo tem pão e logo tem vinho. É na celebração da missa, a ordenação episcopal, a ordenação presbiteral, diaconal. Mas também a consagração de nós batizados no batismo. Nós leigos. Veja, o contexto perfeito. Vamos ver mais uma no livro do Eclesiastes. Livro do Eclesiastes, ainda sobre a consagração. Vejam só. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes, aqui. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 7 e versículo 8. Põe na tela, diretor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 e 8. Ora, pois, come com alegria o teu pão e bebe contente o teu vinho. Eucaristia, porque Deus se agrada de teus trabalhos. Trabalhos para o reino, hein? Trabalhos é a fé com obra, a fé com ação. A fé, trabalhar, dar o sustento da alma. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come da minha carne vive por mim e eu vivo por ele. Tudo isso lá em João capítulo 6, a partir do versículo 51 a 58. Veja que aqui, no versículo 7, fala referente ao pão que vem da terra, do trabalho do homem, do vinho, que também vem do trabalho do homem. Você pega o texto todo, você vai ver. Então, que esse pão e esse vinho é transformado na carne do sangue de Cristo. É o que vem depois agora, o azeite. Veja que esse pão e esse vinho por quem é dado, ó. Versículo 8. Traja sempre vestes brancas. Aqui está as vestes brancas, que é usada no batismo, tá? Também as vestes brancas, que é usada no batismo. E também as vestes brancas na ordenação sacerdotal, diaconal. E também episcopal. E haja sempre azeite perfumado em tua cabeça. Volta para mim, santo diretor. Pacata! Aqui está. Aqui fala aqui fala da Eucaristia, no versículo 7. Aqui fala os trajes, as vestes brancas que tem no batismo. A criancinha tem que estar de vestes brancas, porque é a cor da pureza. Cristo é sem pecado, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, né? A veste da pureza, por isso sempre a criancinha quando vai ser batizada, ela tem que ter vestes brancas. E o azeite, esse azeite também é o azeite da consagração, tanto consagração batismal, como também, repito, para o sacramento da ordem, e também para o sacramento do crisma, tá? E para a consagração da criancinha no batismo, no peito ou na testa. Azeite perfumado em tua cabeça, porque aquele azeite ele é aromoso, ele é cheiroso. Então é o momento em que a criancinha é consagrada. Mas é exatamente que nós vamos, daqui já liga o outro, já partiu o quê? Já partiu para a veste, né? Mostramos a veste.
Vamos mostrar também, já que entramos, uma já puxar outra veste, vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 12. Falando na veste, vamos lá. Apocalipse 3, 12. 3:12, põe na tela, Santo Diretor. Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. É 18, perdão, versículo 18, oh meu Deus do céu. É versículo 18. Deixa eu ver onde está aqui. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares ricos, e roupas brancas, aqui está alvas, mas é brancas, para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. Os teólogos dizem que essa veste aqui, de modo que possas... Volta para mim, diretor, tá bom, até aí. Os teólogos dizem que essa veste aqui é a veste do batismo. Lembra daquela parábola que Jesus falou? Meu amigo, como você entrou no banquete sem a veste? Não tem como entrar. Deu ordem para jogar fora. Aquela veste, a teologia nos ensina que é a veste do batismo. Então, por isso esse símbolo de usar a veste branca, né? No batismo. Porque nós somos revestidos, aptos a participar do banquete, através do primeiro sacramento da iniciação cristã, o batismo. Couro pelo sovaco. E logo nós vamos ver a vela, já que estamos em... Sim, vamos ver também o versículo 5 também do capítulo 3, né? O versículo 5, olha só. Põe na tela, diretor. Versículo 5. O vencedor será assim, revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Volta para mim, Santo Diretor. Veja. Porque o vencedor trajará vestes brancas, símbolo da veste batismal, que é da criança, mas símbolo do batismo, da pureza do batismo. O batismo nos purifica, não é? E o batismo nos chama a viver a cristandade, a viver a vida em Cristo. É isso que o batismo nos proporciona. Por isso será revestido de vestes brancas, símbolo do batismo, símbolo da pureza de Jesus. Ele é puro, ele é santo, é imaculado. Mas logo vem a vela, Apocalipse capítulo 1, olha só. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, aparece a vela. Põe na tela, diretor, outro símbolo do batismo, olha só. Apocalipse capítulo das vestes, da vela, 1:12. E assim está escrito: voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Volta para mim, Santo Diretor. Eu vou explicar para vocês. É claro que tem luzes, é claro que tem muitas outras coisas, tá? Mas para muitos que não sabem o que é candelabro, é um negócio feito com... Ele era feito com 3 picos, é um negócio bem bonito. Dá um Google aí, diz aí, vai no Google e coloca assim, fotos de candelabro. E você vai ver o que é candelabro. Tem ele de 3, ele ainda é usado na Igreja Católica Rito Oriental, o candelabro. Nós do rito latino usamos velas no batismo, mas eles usam candelabro ainda, no rito antigo, né? O candelabro é usado pela Igreja Oriental, o de 3, onde fica 3 tochas naquele candelabro, que é símbolo da Trindade, que são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e usa o de 7. O bispo, quando ele vai dar a bênção final, ou a bênção no início da missa, no rito oriental, na Igreja Católica Rito Oriental, pode ser também na Igreja Católica Rito Ucraniana, que é rito bizantino. Sempre no rito bizantino você vai ver isso. Então ele dá a benção com 2 candelabros. Numa mão um candelabro com 3 picos, e na outra mão um candelabro com 4, que são 7. Porque aqui Jesus aparece com 7 candelabros, que são uma representação das 7 igrejas.
das 7 cidades onde está a Igreja Católica. Então ele dá a bênção, né? Ele dá a bênção assim, ele pega os 2 candelabros acesos, faz Pai, Filho e traça assim, aí Espírito Santo, com os 2 candelabros em suas mãos. Um de 3 tochas e outro de 4 tochas. Para fazer a junção das 7. Dos 7, né? Número da perfeição. Então aqui eu usei candelabro, porque candelabro é fogo. Então é usado no batismo, a vela, os padrinhos acendem a vela, padrinho de vela, por exemplo, acende a vela e coloca na mão, entrega na mão da criança, coloca na mão da criancinha, segurando, claro, para ela não queimar os outros, não se apagar e tal. E aí o padrinho diz, receba a luz de Cristo. Aquela vela representa o Cristo, é uma vela branca, símbolo da pureza de Cristo, e a luz que é o próprio Jesus. Aquela tocha, aquele fogo, é o próprio Jesus, que é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Veja, então Isaías 9:1 diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz em Jesus, que nos dá os sacramentos, e do batismo essa graça. O batismo é... Todos os sacramentos são maravilhosos, mas tem sacramento que eu fico olhando assim, né? De vez em quando tem batismo, né? Acho que um domingo e outro não tem batismo aqui nessa paróquia. Eu fico olhando o batismo, como é maravilhoso. Mais um membro da Igreja de Cristo. 1 Coríntios 12:12. Pelo batismo nos tornamos membros da Igreja de Cristo. Nós somos sacerdócios, nós somos igrejas membro. A igreja membro. Nós somos, né, um corpo místico. Fazemos parte desse corpo místico pelo batismo. Mas não podemos dizer, eu sou a igreja. Não, nós somos. Nós somos parte da igreja corpo de Cristo. Porque realmente, por essa consagração e pelo batismo, nos faz ser isso. E aí São Paulo diz, nós, embora sendo muitos pelo sacramento da Eucaristia, formamos uma única igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Mas o batismo é extraordinário. É maravilhoso. Então nós vimos a cruz, nós vimos o óleo, nós vimos a vela, nós vimos a veste, nós vimos a catequese. Faltou alguma coisa? Faltou. Tem que ter água, senão não tem batismo. A água, símbolo que lava, que purifica, que tira a sujeira, né? Onde encontrar isso? Vamos para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8. Quando Filipe batiza, né, o carcereiro, né? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 36 a 38. Põe na tela, diretor. 36 a 38 de Atos, capítulo 8. Veja só. Se não tiver água, não tem sacramento do batismo. Vamos lá. Versículo 36. Continuando o caminho, encontraram água. Olha aí. Disse então o eunuco: eis a água, que impede que eu seja batizado. Aí Filipe vai dar a catequese, veja onde aparece a catequese no versículo. Muitas Bíblias não têm o versículo 37. Eu não vou colocar o versículo 37, volta para mim, diretor. Eu não vou colocar o versículo 37, que eu acho que o aplicativo não tem. Ele está entre colchetes. Se está entre colchetes, então foi um acréscimo de São Jerônimo, tá? Encontrado no hebraico e agregado ao grego. Mas diz assim Filipe, ó. Filipe respondeu: se creis de todo o coração, pode sê-lo. Ele disse: eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, creio, tanto o catecúmeno, que é o batismo de catecúmeno, ou seja, o batismo da pessoa adulta. A Bíblia mostra batismo de pessoa adulta e a Bíblia mostra batismo de criança. São Pedro, quando está dando a catequese na formação do batismo, daquelas 3.000 pessoas, em Atos capítulo 2, versículo 38 a 40, ele está dizendo o seguinte: a promessa do batismo é para vocês e para vossos filhinhos. Veja, uma tradução protestante diz: e para vossos filhinhos.
Quer dizer, o batismo é para os adultos e é para as criancinhas. E as criancinhas recebem o batismo e a catequese que recebe aos pais. Então, aqueles que foram batizados e que receberam a catequese podem batizar as crianças. Pedro está dizendo isso. Olha só, que maravilha. Agora o versículo 38. Põe na tela, diretor. Olha só, o 38. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Olha só, o versículo 39. Ó. Vamos pegar aí o 39 também. Mal saíram da água, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor arrebatou. Veja, volta para mim. Veja só, saíram da água. Então mostra. Aqui temos a água no versículo 36. Que impede que eu seja batizado? Que os eunucos eram batizados sob condição. Batizados sob condição que eles não eram tratados, mas na nova e eterna aliança eles foram tratados como gente, igual aos outros. Pessoas que nasciam impossibilitadas ao casamento, ao sexo. Vejam só, meus irmãos. Então nós estamos vendo aqui, nós vimos todos os símbolos. Tem que ter a água, ou seja, nós começamos, tem que ter a catequese, tem que ser as vestes brancas para o batismo e símbolos, tem que ter a vela, né? Você viu a cruz da consagração, o óleo, veste branca, a água e a formação. Então eu te mostrei vários símbolos para acontecer o batismo. Olha só. Cruz, óleo, vela, veste, água e a catequese. Seis coisas que te mostrei para acontecer o batismo. Certo, meu querido irmão? Passe isso para o seu catequista, passe isso para seu padre, passe isso para a sua paróquia, pelo amor de Deus. Catequista tem que dar isso com Bíblia. Mostrar isso na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.